Eu vou pedir que vocês desliguem o... Deixa eu ver quem tá ligado. Temos 3 telefones. Eu vou desativar o som, tá, pessoal? De vocês. Senão fica chiando pra mim. E se por um acaso a minha fala ficar falhando, vocês me avisem. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome para darmos início aos estudos de 2021 e pedimos que os nossos mentores, nossos espíritos companheiros que têm nos assistido, que eles nos orientem, nos intua, nos dê sabedoria e discernimento para entendermos as leis de Deus, para entendermos e aprendermos estratégias para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores a cada dia, para encontrarmos nosso caminho junto do bem, do amor e da felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos, que esse possa ser o início de muitos estudos, muita busca espiritual, para nos entendermos cada vez mais e de maneira mais profunda com as orientações de Jesus. Que Ele nos abençoe agora e sempre, e graças a Deus. Bem-vindos a todos. Boa noite, Cris. Que bom que você está aqui, tá, amigo? Vamos começar então. Boa noite. Espero que todos estejam bem e espero que fiquemos melhor a cada dia e principalmente a cada estudo. Gente, hoje nós vamos começar falando sobre transtornos mentais e suas questões espirituais. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre as características espirituais de pessoas que têm transtornos mentais. Nós vamos tentar entender um pouco de maneira muito superficial, porque o tema é muito complexo e a doutrina espírita é muito nova, por isso ainda há muito ainda que se entender no espiritismo e nos transtornos mentais também, que a psicologia também é uma ciência muito nova. Então, árduo é os nossos objetivos aí de tentar ampliar esses conhecimentos, tá bom, gente? Eu vou lançar hipóteses e vou trazer ideias, vou trazer alguns conceitos médicos, alguns conceitos espíritas, fazendo o link, né, a conexão, mas é tudo muito novo. Então, a maioria das questões que eu vou propor aqui são hipóteses, tá, gente? Então, não existe uma carta fechada e nem certeza para nada, tá? Só no que diz respeito às menções de Jesus sobre amar, sobre perdoar. Agora, tudo que vem além disso, a gente ainda tem que depender muitos esforços e muitos estudos para entender o que significa esse emaranhado que a gente se mete aí como espíritos no processo evolutivo, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu estudei, nós sabemos que transtornos mentais são muitos. E aí eu estudei e eu trouxe os principais, tá? Não vai dar para mim trazer todos, porque nem os principais eu consegui estudar de maneira mais satisfatória. Então, como eu falei no começo, é um estudo superficial, tá? Eu peguei os principais transtornos, o que tem mais demanda, o que mais acomete as pessoas, o que mais faz com que as pessoas procurem tratamento psiquiátrico e psicológico, tá?
e tentei entender de uma maneira espiritual por que que isso acontece, por que que um espírito reencarna com esses processos diagnósticos. E aí nós vamos tentar entender essa problemática aí, tá bom? Então, os principais transtornos psiquiátricos hoje que a gente tem, os que mais têm demanda, os que mais adoecem também são, que é o que eu vou falar hoje, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a depressão, o transtorno de ansiedade, os distúrbios alimentares e o toque. Nós vamos, os 4 mais são o toque, a depressão, os transtornos de ansiedade e a depressão, o transtorno de ansiedade, o toque e o transtorno bipolar, tá bom? Outra consideração, eu gostaria de pedir que vocês não usassem esse estudo para possíveis diagnósticos. Se por um acaso vocês perceberem que tem algumas questões relacionadas ao estudo que eu vou trazer, o ideal é que se busque ajuda profissional, tá? Principalmente no que diz respeito a terceiros. Então, a gente não pode utilizar esse estudo para dar diagnóstico para terceiros, ou seja, para pessoas que convivem com a gente. É muito comum a gente fazer estudos e logo já ver pessoas que a gente convive nesses diagnósticos. Então, eu vou pedir que a gente tome muito cuidado com isso. Ah, Kelly falou no estudo, então você tem. Muito cuidado. Então, se vocês perceberem isso, é necessário procurar ajuda profissional e psicológica, tá? E médica. Então, vamos lá. Eu vou falar brevemente o conceito desses transtornos. Vou falar de maneira bem rápida, bem resumida e bem superficial. E depois, nós vamos fazer uma análise espiritual, espírita, e nós vamos fazer um estudo de caso para a gente entender isso de maneira mais clara, tá bom? Deixa eu começar aqui. Vamos lá. O primeiro que eu listei aqui é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, gente, ele é um transtorno de muito difícil diagnóstico, tá? Bastante dificuldade no seu diagnóstico por ser um transtorno grave. Então, as pessoas comumente, elas se apropriaram desse termo bipolar para chamar qualquer pessoa que tem alteração de humor de bipolar. Então, a gente vê alguma pessoa que muda o humor, a gente fala assim, ai, você é bipolar. Ai, nossa, eu não aguento mais a sua maneira bipolar de agir. E a alteração de humor é apenas um sintoma dentre vários sintomas dentro do transtorno bipolar. Então, chamar uma pessoa de bipolar é uma questão muito grave. Uma, porque o transtorno é grave, e duas, porque a alteração de humor ela está presente em vários outros transtornos que não somente o transtorno bipolar, tá? Tem vários outros transtornos que também têm alteração de humor. Então, esse transtorno bipolar, ele é caracterizado ele é bi porque ele vai falar de 2 momentos. Um da depressão e outro de um momento marcado pelos episódios de mania e euforia. Então, é chamado transtorno bipolar, bi de 2, porque ele oscila entre 2 episódios depressivos e episódios maníacos, tá? Isso para vocês verem como que é grave esse transtorno e ele precisa de uma análise bem complexa para poder entender. Então, os episódios depressivos, como a depressão, são entendidos como algo que vai falar de sintomas de depressão, ou melhor, tristeza, por mais de 2 semanas, uma tristeza que prolonga por mais de 2 semanas, alteração de peso,
desmotivação, desânimo, perda de interesse, alteração do sono, tá, gente? Esses sintomas estão no transtorno bipolar e na depressão unipolar, que é a chamada depressão simples, tá? Então aqui eu já tô falando da depressão também. Então o transtorno bipolar, ele tem episódios de depressão e episódios de mania. A mania, também conhecida como a euforia, ela trata de sintomas de felicidade, é uma felicidade exagerada, né? Nós podemos chamar de uma felicidade exagerada, geralmente acompanhado de sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? Delírios, alucinações, hiperatividade, atividade física e mental exagerada, pensamentos suicidas. Então, a euforia, a pessoa, ela tem muita energia. Ela, geralmente, esse episódio, ele é acometido de compulsões. Então, vários tipos de compulsões podem estar presentes. Uma compulsão muito comum nesses episódios de mania é a compulsão sexual. Mas tem várias. Tem compulsão de comida, compulsão de comprar, compulsão... Tudo que for um comportamento exagerado, do qual a pessoa não tem controle, é uma compulsão, tá? Então pode ser compulsão de beber, compulsão de jogar... Tudo que for exagerado e do qual a pessoa não tem controle e que demande dela muita energia, é uma compulsão. E isso está presente nos episódios de mania e euforia do bipolar, tá bom? Então, outros sintomas no transtorno bipolar é a apatia, a culpa, a agressão, são pessoas agressivas, seja em gestos, seja em palavras. O mais comum é em palavras. São pessoas que brigam, gritam, xingam, ofendem. Outros sintomas comuns é a automutilação, as compulsões, como eu já falei, a impulsividade, sintomas psicóticos. Nos momentos de mania e euforia também, elas falam demais, são pessoas que falam muito. E outro sintoma bem comum é a exaltação do eu, o ego, né? O ego bem destacado aí, tá, gente? Esses são alguns sintomas do transtorno bipolar que eu me lembrei e pesquisei. Tem outros, tá? O transtorno bipolar, ele é tão grave quanto a esquizofrenia, tá? Gostaria de fazer essa observação. O paciente, quando em crises, a gente não sabe identificar se é bipolar ou esquizofrênico, porque as crises são muito parecidas. Outra questão também no transtorno bipolar e na esquizofrenia é que não tem como fazer tratamento psicológico se o paciente não tiver medicado. Como são transtornos graves, a gente só consegue fazer terapia se o paciente estiver sob uso de medicação. Não tem como o paciente ter uma vida normal ou mais perto da normalidade se ele não estiver fazendo uso da medicação. Sem medicação, ele tem muitas crises, ele tem um pensamento muito desorganizado e a convivência fica insuportável. A esquizofrenia, parecido com o transtorno bipolar, vou falar agora alguns sintomas. Perda de contato com a realidade, como muitos já conhecem, embotamento afetivo, isolamento, delírio, alucinação, comportamento bizarro, fala desorganizada, raciocínio abstrato bem prejudicado e comprometimentos cognitivos. Então, basicamente é isso, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então eu falei sobre transtorno bipolar, falei sobre esquizofrenia, agora eu vou falar sobre os distúrbios alimentares. Nós temos alguns, os mais comuns, a anorexia, que vocês devem conhecer, a bulimia e a compulsão alimentar. Fora esse, nós temos outros vários,
tá? Eu vou só falar aqui rapidamente para vocês verem a extensão da gravidade do problema, mas eu não vou entrar porque é muita coisa. Nós temos a ortorexia, vigorexia, diabulimia, dincorexia, fatorexia, pregorexia. Temos a TARI, que é o transtorno alimentar restritivo, evitativo. Temos a ruminação, que é a regurgitação. Então, nós temos vários, tá? Não tem só esse, tem outros vários. Mas a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar são os mais procurados nos atendimentos psicológicos e psiquiátricos. A anorexia é aquele que a pessoa se olha no espelho e se vê gorda quando ela tá magra, muito magra, ela se olha no espelho, é o que a gente chama de... existe um problema na autoimagem, né? Ela não consegue enxergar a realidade, ela vê aquilo que ela acredita. A bulimia é aquela pessoa que come muito e coloca para fora, ela provoca o vômito, né? E a compulsão alimentar, que é aquela pessoa que come demais e não tem a consciência, tá? Eu gostaria de falar sobre um transtorno que não está presente nos principais transtornos, mas eu vou trazer ele pela questão da naturalização dos seus sintomas. Ou seja, ele é muito comum, mas as pessoas não têm consciência e o diagnóstico dele é raro ser dado, que é o transtorno de personalidade narcisista, que é o famoso narcisista. O narcisista, gente, é aquela pessoa que ela tem um senso de percepção grandioso. Ou seja, ele se acha demais, ele superestima as suas capacidades e as suas habilidades. Então, o que significa isso? Ele se acha demais, superestima e coloca os outros abaixo dele. Eles têm uma necessidade muito grande de serem admirados e de ter prestígio, tá? E aí, muitas vezes, eles alucinam nisso, né? Essa não é a palavra alucinação, mas eles aumentam isso. Então, eles se acham, muitas vezes, seres especiais e acham que vão encontrar com pessoas especiais. Isso eu já vi, tá, gente? Isso eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas... É meio narcisista, né? Você quer dizer? Oi? É meio narcisista, assim, né? É o que eu tô falando. Eu tô falando narcisismo. Sim. Você ouviu o começo? Sim. Então. Mas isso já é uma coisa em si, né? Se achar, se engrandecer, já é o narcisismo em si, né? Sim, eu tô falando narcisismo. Sim. Sim, é isso mesmo. É a pessoa que ela se acha especial, melhor do que os outros, excepcional, né? Na verdade, ele é frágil emocionalmente e ele tem baixa autoestima. Só que isso ele não tem consciência. Ele acha que ele tem autoestima maravilhosa, ele acha que ele é maravilhoso. Então, a arrogância e a altivez é um sintoma desse transtorno, tá? Então, olha só que interessante. No narcisismo existe a exaltação do eu. E no transtorno bipolar também. É por isso que é muito complicado a gente se dar um diagnóstico e dar o diagnóstico para os outros. Porque o mesmo sintoma está presente em vários transtornos, tá? Então é bem complicado a gente dar um sintoma. Pode perguntar, pode falar. Mas no bipolar fica mais claro o altos e baixos, né? Diferente do narcisismo. Narcisismo, geralmente a pessoa, apesar de ela ter uma baixa autoestima, né? Camuflada, vamos dizer assim, mas ela mantém ela não deprime como o bipolar às vezes deprime, não é? O narcisista, ele pode ter alteração de humor, sim, porque todos nós temos alterações de humor.
E aí fica difícil, é por isso que eu falei que é difícil para quem não tem o entendimento profissional entender quando que a alteração do humor é um problema médico, é uma doença, e quando que é uma alteração de humor normal. O narcisista, quando contrariado, ele se irrita. Entendeu? Então, por isso que eu falei, é complicado. Mas ele não deprime. O bipolar chega a deprimir, não chega? Ele baixa. Ele deprime. Mas o narcisista pode vir a ter depressão. De ficar com aqueles sintomas depressivos mesmo. Mas o narcisista pode ter depressão. E aí, como é que você vai saber que é uma depressão unipolar ou se a pessoa é um bipolar? Não tem como você saber, só o médico. Mas a minha dúvida está nisso. O bipolar, pelo menos assim, o que eu sei, ele tem um pico e tem essa variação de autoestima e baixa autoestima. Sim. Tipo assim, você excita demais. Sim. Né? Mas isso demora. Exacerbar isso até com violência, agressividade nas Isso. palavras. Ô, Jorge, mas depois ele cai numa deprê. Sim. Tem Olha, essa variação mesmo ou não? tem, mas essa variação do bipolar, ela não é de um dia para o outro. Ela demora. Entendeu? Então ele fica num episódio por um tempo e depois de um tempo ele muda. Isso demanda um tempo, tá? Não é de uma hora para outra. Eu ouço pessoas assim, um dia a pessoa, por exemplo, um dia eu acordo bem e aí no final da tarde eu fico chateada, eu fico mal. Aí uma outra pessoa que não tem conhecimento logo fala, ah, você é bipolar. Nossa, mas você estava bem agora. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Isso não é só uma pessoa bipolar. Qualquer pessoa tem alteração de humor. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao usar essas nomenclaturas que todo mundo usa, principalmente o senso comum, que não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona, não. Então eu tô falando aqui, bem resumidamente, pra gente ter uma ideia. Não tem como você entender o transtorno assim, só para você ter uma ideia, para que a gente possa entender mesmo, o que eu vou trazer para o nosso entendimento mesmo é as questões espirituais. Boa noite, Mari. Ah, não, é Maria Luísa.